Mação vestiu-se de gala para receber, nesta sexta-feira, a segunda parte da Feira Mostra do Concelho, iniciativa organizada pela Câmara Municipal com o apoio de diversas associações locais na esmagadora maioria. O certame centra-se numa área considerável, onde nada foi deixado ao acaso. Gastronomia, artesanato, atividades económicas, música, desporto, divertimentos, todo um conjunto de atrações que até este domingo merece a visita de milhares de pessoas. Como sublinhado, nesta sexta-feira houve lugar à inauguração da segunda parte da Feira Mostra, que já tinha arrancado no último fim de semana. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, serviu de anfitrião às presenças de diversas personalidades, a começar por Otávio Oliveira, secretário de Estado do Emprego, para além de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, acompanhada por diversos autarcas da região, a exemplo de Vila Nova da Barquinha, Sardual ou Vila de Rei. A ERTE registou em vídeo os melhores momentos da visita da comitiva ao certame, com destaque para a distinção a empresários locais, ocasião em que Vasco Estrela sublinhou que há vida no concelho. Queria começar a minha pequena intervenção por realçar a Feira Mostra que hoje visitamos oficialmente. É uma feira que enche de orgulho Mação e os maçaenses e, naturalmente, os autarcas da Câmara Municipal de Mação. Temos uma feira com 75 stands e em que a esmagadora maioria destes stands são de Mação ou de pessoas do Concelho de Mação, ou com ligações ao Concelho de Mação. E isso penso que é demonstrativo de uma enorme vitalidade que nós sentimos que o nosso Concelho tem. E penso que a primeira nota que vos queria deixar é que é importante contrariarmos algum do fatalismo que por vezes perpassa no nosso concelho e na nossa região, e que acho que há aqui motivos suficientes e bastantes para acreditarmos no futuro. A forma como as várias associações do nosso concelho responderam ao apelo da Câmara para connosco colaborarem na Feira Mostra, que as diversas iniciativas que levam a efeito aos mais variados gostos, parece-me que é também motivo de destaque e que não posso deixar de sublinhar e principalmente de agradecer. De facto, as nossas associações são forças vivas deste concelho, dinamizadas por extraordinários dirigentes associativos, de uma forma perfeitamente desinteressada, dão o seu melhor pela nossa terra, pela sua terra. E queria deixar estas duas notas muito bem vincadas, porque de facto merecem todo o meu respeito e toda a minha consideração. Vamos agora aqui, seguidamente, distinguir 5 empresas do nosso concelho. Empresas que neste território, muitas vezes apelidado de desertificado, deprimido, desinteressante, quase tudo aquilo que tem de mal, temos aqui empresários que de facto desmentem muito daquilo que por vezes é dito. Temos aqui gente que cria riqueza, que cria postos de trabalho, que luta diariamente contra as adversidades, que luta contra o estado que o país atravessa e que atravessou e que tem esperança no futuro. Gente que cria postos de trabalho, que não se resigna, procura outros mercados e que o Concelho de Mação muito lhes deve. E quero a estes empresários que hoje aqui distinguimos, a todos os outros que estão presentes nesta feira, a muitos outros que também podiam estar presentes e não estão presentes, dizer-vos que a Câmara Municipal de Mação é um parceiro ativo na processão dos vossos interesses. Estamos disponíveis para convosco colaborar, para em conjunto encontrarmos os melhores caminhos para potenciar os vossos negócios. Não fazemos isto naturalmente por nosso interesse próprio, mas pelo superior interesse do Concelho. E eu, enquanto Presidente de Câmara, tenho sempre de lutar pelo superior interesse do meu Concelho.
E por isso, os empresários desta terra podem continuar a contar com a Câmara Municipal de Mação. E uma vez mais, tenho de agradecer tudo aquilo que por nós têm feito. Iria terminar esta intervenção deixando uma palavra de esperança no futuro. Temos sofrido bastante. Muito sobre isso já foi dito, já foi escrito. É a altura de virar a página. E que este momento que aqui vamos viver, de distinção destes empresários, seja para todos nós inspirador do melhor futuro para o Concelho de Mação e para toda esta região. Tenho a certeza que um concelho que organiza uma feira destas, que tem empresários deste calibre, tem associações de pessoas empenhadas e dinâmicas, tem EPSS presentes, tem um trabalho social extremamente importante no concelho e tem gente, mais gente do Concelho de Mação, é seguramente um concelho de futuro. Muito obrigado. É naturalmente uma honra para mim estar presente nesta feira mostra das atividades económicas de Mação. Quero naturalmente agradecer o convite que me foi formulado e de alguma forma também dar os parabéns à Câmara Municipal de Mação por esta iniciativa, por aquilo que tive a oportunidade de ver e que reputo da maior importância no sentido da animação dos territórios e, portanto, não só, digamos, a parte empresarial que nesta sessão está a ser enaltecida, mas toda, digamos, a sociedade que aqui, de alguma forma, está espelhada, e tive a oportunidade, ao visitar esta feira, de conversar com os expositores e a perceber, enfim, de alguns problemas a que já farei referência, mas também de uma grande determinação de vencer, de fazer pela vida e de acreditar em si, e julgo que isso hoje é fundamental. Esta iniciativa tem a ver fundamentalmente também com a distinção de um conjunto de empresas que foram eleitas enquanto PMEs de excelência, enquanto PMEs de inovação e, portanto, têm um caráter distintivo e, naturalmente, entendo que é de facto de realçar esta atitude da Câmara Municipal em distinguir os autarcas e, portanto, dizer que, de facto, hoje ser autarca é ter, de facto, uma grande responsabilidade social, é, de alguma forma, assegurar um conjunto de postos de trabalho que são inerentes àquela empresa e é ajudar a construir os territórios. E, de facto, os territórios são ricos em função das instituições que têm, dos homens que as dirigem, das suas capacidades, também dos empresários que as têm e, portanto, aquilo que marca a distinção dos territórios são fundamentalmente as instituições e as pessoas. E julgo que é muito apropriado esta, de alguma forma, distinção que a Câmara Municipal de Mação quis fazer às suas empresas, naturalmente dando-lhes aqui um sinal de reconhecimento pela importância que têm, pelos postos de trabalho que asseguram, pela geração de riqueza que têm, e eu quero associar a este gesto da Câmara Municipal de Mação. A minha responsabilidade no Governo tem a ver com a componente do emprego e, portanto, é naturalmente muito apropriado associar-me a esta situação, na medida em que quem efetivamente cria emprego não é o Estado, quem cria emprego são as empresas, são as instituições da economia social que, de alguma forma, são as responsáveis neste país pela sustentabilidade do emprego e pela prosperidade. Entendo que este não é um momento para fazer, digamos, uma intervenção, enfim, de natureza muito política em relação às matérias sobre as quais tenho responsabilidade, mas o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação, e muito bem, entendeu referir que hoje vivemos, de facto, momentos de esperança e que estamos num momento de virar a página. E permitam que lhes diga e que lhe refira 2 ou 3 exemplos, no sentido também, de alguma forma, de nos estimularmos todos, de nos envolvermos todos para prosseguir este esforço de prosperidade que o país hoje está há alguns meses a prosseguir. No último ano, entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014, foi possível que o país tivesse criado cerca de 72 mil empregos. E se porventura não estivéssemos aqui a considerar aquelas pessoas com mais de 65 anos
que optaram pela sua situação de reforma, estaríamos a falar numa criação de 108 mil postos de trabalho. E gostaria de referir que muitos destes postos de trabalho, a maioria, foram criados a tempo completo e foram criados com base em contratos sem termo. Isto significa com base em relações certas e permanentes no trabalho. E hoje, e não podemos ignorar isto, o nosso desemprego é ainda um desemprego muito elevado. O desemprego dos jovens é ainda muito elevado. Eu tive a oportunidade de falar na feira com algumas pessoas que estiveram e caíram numa situação de desemprego. Algumas que estão a dar a volta, criando o seu próprio emprego, iniciando novas atividades, e é exatamente este o caminho que temos que percorrer. E dizermos que, malgrado o elevado nível de desemprego que temos, no último ano foi também possível que a taxa de desemprego recuasse de uma forma muito significativa, de forma a que hoje temos em Portugal, temos no continente, um desemprego inferior àquele que tínhamos há 2 anos antes. E o importante é reconhecermos, por um lado, estas duas questões. A gravidade social do problema, e o Governo não o omite, de que, de facto, o desemprego é o maior flagelo social, mas estamos todos convocados para prosseguir o caminho certo que temos estado a fazer, no sentido de promover o emprego, no sentido de diminuir o desemprego e de criar oportunidades. Permitam que conclua dizendo que, de facto, é com iniciativas destas, é com empresários destes, que Portugal pode prosseguir no caminho certo, e é para isso que todos estamos convocados. Muito obrigado. Chamo agora o Dr. Otávio de Oliveira, Sr. Secretário de Estado do Emprego, para entregar a distinção do Conselho de Mação à empresa João Serras, Comércio de Pneus e Combustíveis Limitada. Chamo agora a doutora Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, para entregar a distinção do Conselho de Mação à empresa PEP Industrial de Carnes Limitada. Chamo agora o Dr. Saldanha Rocha, Presidente da Assembleia Municipal de Mação, para entregar a distinção do Conselho de Mação à empresa Transportes Mateus e Rodrigues Limitada. Chamo o Dr. Fernando Monteiro, que é veterinário municipal e está aqui como representante do Gabinete Empreendedor de Mação, o GEMA, para entregar a distinção do Conselho de Mação à empresa ProBaixa, Produção de Produtos da Beira Baixa Limitada. Mais ou menos, mas quero saber. A primeira coisa é agradecer ao Dr. Vasco, ao Dr. Otávio Oliveira, mas a todas as pessoas que aqui estão, autarcas de outros municípios, que recorrentemente aqui eu vejo. Há pouco estávamos a conversar alguns, e é com enorme prazer, também com o Dr. Miguel Pombeiro, que nós vemos que existe uma comunidade que está a ser um exemplo, e isto é muito importante. Há coisas interessantes que estão a acontecer. Houve na última semana uma articulação portuguesa praticamente inédita em questões culturais, que chegou a Nova Iorque, às Nações Unidas, com uma posição com muita força, e isto partiu daqui. E este itinerário que aqui está é o itinerário do Conselho da Europa. É um itinerário turístico, em primeiro lugar, quer dizer, é uma ligação entre economia e cultura. Doutora Maria do Céu, a Câmara de Abrantes tem arte rupestre, não tinha quando se fez a candidatura, hoje tem, e seria interessante vir a aderir também a esta plataforma.
A segunda coisa que queria dizer é que já todos viram as árvores vestidas de mação. Não é um projeto que nasceu em Mação no sentido que outros locais, Constância e outros fizeram, mas aconteceu aqui uma coisa muito interessante. A população e sobretudo os mais idosos de Mação agarraram nesta ideia que nasceu do Clube Sénior de Mação com o museu, e isso escapou completamente ao controle de quem pensou o projeto. Há 22 localidades em Mação que estão acima. Inicialmente a ideia era ter meia dúzia de árvores para a Feira Mostra. E hoje nós temos aqui uma coisa que começámos a conversar, é que há uma tradição, que é uma tradição cultural, que é o crochê, que perdeu a sua funcionalidade económica da vida das famílias, porque para fazer a roupa dos netos, para fazer as pegas na cozinha, já ninguém faz isso, é mais barato ir a uma loja qualquer e comprar. E a população de Mação reinventou isso, deu-lhe uma funcionalidade. Quando nós pensamos em património imaterial, quer dizer, em cultura viva, é isso. Nós hoje temos um projeto que é o do Pereiro, que está a ser preparado para património imaterial, mas eu penso que este projeto, não tínhamos pensado nele, eu não diria isto há um mês atrás. Hoje eu só vi isto com esta força na região, digo sinceramente, e é preciso que agora ganhe continuidade nos próximos anos, no único sítio onde eu vivi, que é Tomar. A festa dos tabuleiros é uma festa genuinamente da população. Toda a gente sabe, com as lideranças, com a Câmara, hoje em dia não se faz sem isso. Mas eu vivi lá, eu vivi no centro histórico, sei que a população faz mesmo os tabuleiros e se empenha, e que as novas gerações se empenham. Eu vi isto uma segunda vez na minha vida, este mês aqui. A terceira coisa que vos queria dizer é que há uma relação hoje cada vez mais próxima, e esse era o nosso grande sonho aqui, Politécnico de Tomar, com a Câmara, com as câmaras, com a relação com as empresas, que era amarrar todos aqueles que querem fazer coisas. Está aqui o Dr. Almeida e estão aqui uma série de colegas que estão envolvidos num programa do Sei Património, e isto é importante, o Dr. Otávio Oliveira, são colegas que ficaram desempregados, de extrema qualidade. E o desafio que lhes foi proposto foi: venham para um programa que tem recursos escassos e que termina no fim deste ano. Mas temos um prazo curto para fazer uma coisa que ninguém fez. Essa coisa que ninguém fez está hoje largamente feita. Com o Dr. Almeida fomos apresentá-la ao Ministério da Educação, vamos começar a implementá-lo no Grupamento de Escolas de Nação, no outro ano numa rede de escolas, e posso-vos dizer, vamos implementá-lo no Brasil. Precisamos de encontrar meios para consolidar esta equipa. São pessoas que vão ficar desempregadas em janeiro. Estão a criar o seu posto de trabalho. Elas estão a inventar, é um posto de trabalho novo. Eles estão-se a tornar especialistas de uma coisa que nunca ninguém fez. E, portanto, desse ponto de vista, eles estão aí, esconderam-se. Deviam estar aqui, tiveram aqui a tarde toda, e depois perguntaram-nos de ir para lá, foram para lá só. Mas, enfim, era a outra coisa que eu queria dizer. Mais duas para terminar. Uma é que nós temos aqui um desafio que nem sempre funciona bem. Como é que a gente faz investigação científica que não é perceptível para a vida do dia-a-dia das pessoas, e como é que casamos isso com o dia-a-dia das pessoas? Muitas vezes falhamos e às vezes acertamos. Tenho que vos dar aqui uma notícia que pode não ser das mais que dizem mais às pessoas, mas o Centro de Investigação da Universidade de Coimbra, que funciona aqui, que é o Centro de Geociências, na avaliação dos painéis da Fundação de Ciência e Tecnologia, teve na sexta-feira passada a melhor avaliação em Portugal. É o centro mais bem avaliado em Portugal. E isto coloca-nos numa posição surpreendente até para nós, em termos dos financiamentos comunitários até 2020. Por causa de várias coisas, e uma delas é a parceria estabelecida com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o facto que foi elogiado pelos avaliadores de nós termos uma investigação científica de ponta que ao mesmo tempo se preocupa com o cotidiano das pessoas. Portanto, agora temos que ir mais longe, porque é bonito ter estas coisas, mas depois é preciso trabalhar. Era para, neste momento, entregar, assim, para a fotografia, ao Dr. Vasco, que já sabe, e ao Dr. Natália Oliveira, uns dossiês. Não sei o que é feito dos dossiês, não sei o que é feito dos jornais, era suposto estar aqui alguém para me dar essas coisas. Mas olha, não faz mal, eu aproveito aproveito a deixa e dou uma lembrança ao Dr. Otávio Oliveira, ao professor Paulo Safado.
Produtos regionais. Lá dentro eu dou as coisas. Aqui então se me permite. Tenho que pousar isto. Já estou. Estão aqui duas coisas para dar ao Sr. Presidente da Câmara, ao Dr. Otávio Oliveira e também à Dra. Maria do Céu e ao Dr. Saldanha Rocha. Desapareceu o jornal. Os últimos ficam sempre tramados. Estão aqui duas coisas, Dr. Otávio Oliveira. Uma é um dossiê do projeto de escolas que eu falei há pouco, em que o Instituto de Formação Profissional é a fonte que nos permitiu arrancar com o projeto, e é um jornal no Valmorol dedicado à Feira Mostra e particularmente ao trabalho das árvores vestidas de maçã.
Vamos só aqui ver uma exposição rapidamente antes de irmos à prova.